Prezados ouvintes, graça e paz, estamos aqui hoje com o intuito de comentarmos um vídeo feito pelo pastor Elias Soares a respeito do pré e do pós-tribulacionismo. Segundo o nosso amado pastor, os pós-tribulacionistas usaram um versículo para dar um checkmate no pré. E ele, então, está usando o direito de resposta, usando o mesmo versículo para dar um checkmate nos pós. E é isso que nós vamos ver hoje aqui, se realmente ele conseguiu essa proeza de dar um checkmate nos pós-tribulacionistas. Ok? E hoje nós vamos tratar deste checkmate na visão pós-tribulacionista, baseado em Lucas capítulo 21, versículo de número 36, que, diga-se de passagem, os pós-tribulacionistas fazem uso desse texto para dar o cheque no pré-tribulacionismo. E eu descobri que, a bem da verdade, esse é um texto que dá um cheque no pós-tribulacionismo. Eu quero me dirigir agora ao amado pastor Elias Soares, dizendo ao pastor que eu o reconheço como um estudioso da palavra de Deus, eu o reconheço como um pregador da palavra de Deus, tenho respeito pelo seu conhecimento e pela sua pessoa, tá? Não pretendo entrar em debates, até mesmo porque eu considero debates como infrutíferos. A minha visão de debates é que debates são infrutíferos. Eles só servem para realmente fazer as pessoas se agredirem de uma forma mais polida. E às vezes nem polida é. Então não é o meu intuito. Apenas o senhor fez um comentário a respeito de Lucas 21, 36 e jogou isso na conta dos pós-tribulacionistas, dizendo que esse versículo diz respeito ao pré e não ao pós. E eu quero então hoje aqui oferecer um contraponto, né? E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar trechos da sua fala, dos seus comentários no seu vídeo, e depois eu coloco um trecho e depois eu comento aquele trecho que o senhor falou, ok? E nós vamos ver em detalhes. Eu até peço a quem estiver assistindo este vídeo que não desista, fique até o final, porque muito embora você possa achar que já sabe muitas coisas que você está vendo e ouvindo, mas embutida nelas tem outras tantas que você ainda não sabe. Eu tenho certeza disso e que vai ser muito edificante para você. Então não desista, veja esse vídeo até o final e você vai ser ricamente abençoado, ok? Nós vamos ver tudo isso em detalhes logo depois da vinheta. Amém? Muito bem, eu quero começar dizendo, pastor Elias, que esse texto que o senhor citou, de Lucas 21, 36, nada tem a ver com o pré-tribulacionismo. Nada. Mas para que nós entendamos isso direitinho, nós possamos chegar no final com um conhecimento básico de tudo o que aconteceu dentro desse texto, dentro desse versículo, e até mesmo nas discussões que tem havido entre prés e pós-tribulacionistas, então eu quero fazer esses comentários começando por dizer que existem três teorias. Uma é a pré-tribulacionista, em que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. A outra é a mid-tribulacionista, em que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. E a outra é a pós-tribulacionista, que o arrebatamento vai acontecer após a grande tribulação. E esta terceira, esta última, é a qual eu me enquadro sempre dizendo que eu sou um pós-tribulacionista. Mas eu quero esclarecer aqui que
assim como eu acredito que um grande número de pós-tribulacionistas, de pessoas que se dizem pós-tribulacionistas, elas não são pós-tribulacionistas. Na verdade, elas são mid-tribulacionistas. O que acontece é que elas situam a grande tribulação até a hora do arrebatamento e param por aí. Então elas dizem que são pós porque é no final, né? Final da grande tribulação, aconteceu o arrebatamento, pronto. Não tem mais nada para acontecer. Então o arrebatamento aconteceu no final, por isso pós grande tribulação. Mas não é bem por aí. Nós vamos esclarecer isso no decorrer da nossa palestra. E eu quero dizer que mesmo eu me rotulando de pós-tribulacionista, na realidade eu acredito que o arrebatamento vai acontecer no meio, né? Durante, não posso dizer exatamente no meio, mas durante a grande tribulação. Isso nós vamos ver no decorrer do estudo, ok? Na realidade, eu acredito que quase todo pós, na verdade, é mid. Muito bem, vamos ver então mais um comentário seu. Bom, nós vamos, portanto, tratar deste tema e eu quero te convidar para fazermos a leitura do texto bíblico que está em Lucas, capítulo 21, versículo de número 36. Só que ele começa no 34, que é o sermão profético, e o tema central é a vigilância. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e olha aqui o detalhe, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então veja bem o versículo 36, repetindo, vigiai, pois em todo o tempo, que mais? Orando. Então vigilância e oração. E a vigilância e a oração têm uma finalidade, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Quais coisas? As que foram relatadas nos versículos precedentes. Está dentro do contexto. Que hão de acontecer. Ele não está dizendo que não vai acontecer, mas que vai acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, manter-se salvo diante do Filho do Homem, é a salvação. O senhor disse que Lucas 21, 36 tem como tema central a vigilância. E para justificar isso, o senhor busca contextualizar com o versículo, a partir do versículo 34. Meu amado pastor, eu quero dizer ao senhor aqui que a vigilância não é o tema principal do versículo 36. A vigilância aí, ela é uma condição necessária para não se perder o arrebatamento, uma vez que glutonaria, embriaguez e cuidados do mundo rompem a comunhão do crente com Cristo. E assim, eles tendo a comunhão rompida, quando Cristo chegar, ele não sobe. Vão aqueles que estão dentro da comunhão, aqueles que estão fora não vão, porque eles estão se preocupando com coisas mundanas, eles estão vivendo para coisas mundanas. Então, na realidade, essa condição de vigilância é para não se perder o arrebatamento. Para no momento em que Jesus chegar, porque ele não determina a hora, ele diz que vai ser num momento inesperado, não é? Vai ser num momento assim muito rápido e num momento que não se espera. Vai ser como nos dias de Noé, ele fala lá em Mateus, né, que vai ser como nos dias de Noé, quando estão todos comendo, bebendo, se dando em casamentos, os cuidados do mundo, fazendo festas. Ele chega, o dilúvio chega e
destrói a todos. Então, a vinda dele vai ser da mesma maneira. Estão todos aí cuidando das coisas mundanas, comendo, bebendo, né, se embriagando, glutonarias, e ele chega, leva a igreja e esses ficam. Então, é esta visão que se tem, né? Então, note que a vigilância, ela está dentro do contexto imediato, né? Quando se pega aí no capítulo 30, no versículo 34, é um contexto imediato, mas ela não define a volta. Ela está dando uma condição para não se perder a salvação, não se perder o arrebatamento na vinda, né? Mas ela não está definindo a vinda, ela não está definindo o momento da vinda. O contexto imediato de Lucas 21, 36, o contexto imediato começa no versículo 7. Lá no versículo 7, quando os discípulos fazem uma pergunta para Jesus do seguinte: Senhor, quando acontecerão todas estas coisas e que sinais terão desses acontecimentos e do final do mundo? Isso em Lucas, porque em Mateus a pergunta é mais completa. Ele pergunta, quando acontecerão todas essas coisas e que sinais ocorrerão da tua vinda e do final do mundo, e do fim do mundo. Lucas não coloca a tua vinda, mas a resposta que Lucas coloca, que é a mesma que Marcos coloca, Marcos também não coloca a tua vinda, mas a resposta que Lucas coloca, que é a mesma que Marcos coloca e que Mateus também coloca, já deixa implícito que essa pergunta foi feita. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte: muitos, que ninguém vos engane, muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo, né? Mas não os sigais. Então veja que Jesus já deixa claro aí que os sinais da vinda dele, muitos virão em nome dele, mas que ninguém acredite nisso, porque a vinda dele será repentina, não está determinado o dia nem a hora. Então ele começa respondendo a respeito da vinda dele. É sinal que a pergunta foi feita. Ela está embutida dentro da pergunta, muito embora o evangelista não tenha colocado a pergunta no texto, né? Note que Jesus também fala o seguinte, que durante este período vai começar o princípio das dores, né? Vai haver o quê? Vai haver guerras, sedições, vai entrar nação contra nação, reino contra reino, vai ter perseguições, vai ter prisões, que serão para que os crentes dê testemunho de fidelidade com Jesus e com Deus. Esses acontecimentos, essas aflições de perseguição, de guerra, de tentação, né, de aprisionamento, serão presos, serão açoitados nas sinagogas, é tudo para que se dê testemunho de fidelidade. Entendeu? É por isso que isso aí entra como sinais, mas já é a tribulação. Já é a tribulação que está acontecendo, porque a igreja está sendo sacrificada, ela está sendo açoitada, ela está sendo perseguida, ela está sendo aprisionada, né? Muitos estão passando por isso, então para dar testemunho de fidelidade. Então veja que eles estão passando por tribulações grandes, né? Que nós não conseguiríamos passar agora, mas eles estão passando, eles vão estar passando nesse momento. Então, isso aí são sinais, né? Mostra que a tribulação já está em andamento, e ela está em andamento, mas Jesus ainda não veio, né? Agora, ela vai tomar proporções gigantescas no momento em que Jerusalém for sitiada, no momento em que Jerusalém for cercada de exército. Aí começa um período de tribulações tremendas. Ela vai tomar uma dimensão gigantesca. Ela já vinha grande, ela já vinha pesada, porque guerras, rumores de guerra, nação contra nação, povo contra povo, né? Prisão, açoites, tudo isso já são tribulações pesadas. Então a igreja já está vivendo esse momento. E daí, quando Jerusalém então for sitiada, aí as proporções vão ser muito maiores. Aí o que Jesus diz? Quando isso acontecer, quando virem Jerusalém sitiada, aqueles que estiverem na Judéia, fujam
Olha, guarda bem isso. Guarda bem isso. Aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, no meio da cidade, saiam dela. Os que estiverem no campo, não voltem para pegar nada. Né? Então, quer dizer, fujam, se escapem, saiam de todos os para não serem apanhados, para não serem aprisionados, para não serem presos mais ainda, para não sofrerem muito mais do que já estavam sofrendo. Então, fujam, porque a cidade vai ser assolada, vai ser uma tribulação tremenda. Então, dentro desse momento, tudo vai estar acontecendo numa dimensão muito grande e Jesus ainda não voltou. A igreja está passando por esse meio e Jesus está orientando ela a fazer o quê? Que nesse momento fuja. Não é arrebatamento. Nesse momento fuja, escape para não ser preso, para não ser pego, entendeu? Não é que as pessoas vão ser arrebatadas para não passar por isso. Não, o próprio Jesus está dizendo, fuja. Quando vê isso, quem estiver na cidade, saia dela. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, observe que a tribulação está acontecendo e a igreja está dentro. Jesus ainda não voltou, né? Jesus ainda não voltou. Agora, depois, segundo, na sequência da resposta de Jesus, que está respondendo a pergunta que os discípulos fizeram, né? Porque tudo isso aqui, todos esses textos seguintes, depois do versículo 7, são respostas ao versículo 7. As perguntas que os discípulos fizeram. Jesus está explicando, está clareando para eles o que vai acontecer e o que eles devem fazer, né? Então, depois desses acontecimentos de Jerusalém sitiada, né, quem tiver que fuja para lá, fuja para cá, depois disso começa a ver o quê? Depois da aflição desses dias vai acontecer muitos sinais nos céus, sinal no céu, no sol, sinal na lua, né, nas estrelas, na terra, né? Os homens desmaiarão de terror, porquanto as potências do céu serão abaladas, só então todos verão o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens, com grande poder e glória, ao toque da última trombeta, que é a sétima trombeta. Veja então que passou por tudo. Passou por perseguição, por prisão, por sedição, passou por guerras, passou por perseguições, tiveram que fugir. Depois de tudo isso é que vai começar a vir sinais no céu, né? Para que a vinda do Filho do Homem aconteça. Mas primeiro vai acontecer o quê? Sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinais na terra. Então vai acontecer um monte de fatores que provém de Deus sobre a terra, né? Os homens desmaiarão de terror de ver tantas coisas. Aí, nesse momento, o sinal da vinda de Jesus. Aí ele vem sobre as nuvens buscar os seus eleitos, buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. Aí é neste momento que ele tira a igreja da terra e leva com ele. Muito bem, quando nós paramos para verificar isso, nós nos deparamos com a questão que eu estava falando do pós e do mid. Então a confusão mesmo não é entre pós e pré. A confusão maior é entre pós e mid, porque os pós, eles falam que são pós porque eles situam a grande tribulação até esse momento do arrebatamento. Aí para. Mas não é assim. Depois que aconteceu o arrebatamento, depois que Yeshua tirou a igreja e levou com ele para as nuvens e levou para os céus, a terra vai continuar passando por cataclismas pesados, porque a sétima trombeta soou e a sétima taça vai ser derramada. Então Jesus tira os seus eleitos antes de que se derrame a sétima taça, mas a grande tribulação já aconteceu. Agora, os que ficaram aqui, que não foram com ele, os ímpios que ficaram, vão passar por momentos terríveis ainda.
Porque a terra vai ser toda transformada, ela vai sofrer cataclisma que vai transformar toda a face dela, ela vai ser totalmente purificada, para quando Yeshua voltar com a igreja, ela está totalmente purificada e ele governar a terra por 1000 anos. Aí ele vai governar o milênio. Então, primeiro ele tira a igreja, a terra passa por essas transformações para que aconteça o que diz lá em Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, essas transformações vão mudar toda a face da terra. E aí Yeshua vai governar essa terra pacificada por 1000 anos. Satanás vai estar preso. E Yeshua vai governar durante 1000 anos junto com a sua igreja. Agora, depois de tudo isso, Satanás vai ser solto novamente. E quando Satanás for solto novamente, ele vai vir mais um tempo perturbar a igreja de Cristo, que está com Cristo, que está ali, as pessoas que estão voltadas para Deus. Ele vai começar a assolar novamente. Só que é por pouco tempo, porque daí Yeshua vai vencê-lo pelo poder da sua boca, da sua palavra, vai vencer, vai derrotar ele definitivamente, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta e a besta, né? E aí vai haver o grande julgamento. A igreja agora, passando pelo julgamento final com todo mundo, para receber galardão, os demais que não forem achados com o nome escrito no livro da vida, vão para o lago de fogo. Mas a igreja que está com Jesus, durante esse julgamento, ela vai receber o seu galardão, que são aqueles galardões que Paulo fala, né? Que é de ouro, de prata, de feno, né? Então, existe vários galardões que serão distribuídos a cada um segundo as suas obras. É isto que vai acontecer. Então, mesmo depois que Yeshua tirou a igreja da terra, a tribulação continua. Por isso é que eu digo, aquele que é pós, ele encerra no arrebatamento. Então ele acha que terminou ali, por isso que ele diz que é pós. Mas quando se analisa que até que Yeshua volte, a terra tem que estar transformada e pacificada, então existe um período aí em que a sétima taça da ira de Deus vai estar sobre a terra, transformando essa terra, fazendo passar o primeiro céu e a primeira terra para que haja um novo céu e uma nova terra para Yeshua governar. É isso que a Bíblia nos fala, é isso que nos ensina. Então, meu querido, eu quero aproveitar aqui para dizer ao Senhor que dentro do contexto dessas palavras, tanto de Lucas, como de Marcos, como de Mateus, nós podemos concluir de que não há um só lugar que deixe pelo menos dar a entender que a grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não há um só lugar que deixe isso entender. Então, não vai ter pré-tribulacionismo porque não há fundamentação para ele, né? Não há. A igreja vai passar, sim, pela tribulação, né? Não adianta querer fugir porque as palavras determinam aí que Yeshua só vem depois da aflição daqueles dias, que já aconteceu de tudo, aí ele vem, entendeu? É isso que está. Bom, vamos lá. A maioria dos pós-tribulacionistas dizem que esse texto aqui está diretamente vinculado à grande tribulação. E quando nós apresentamos aqui esse texto, eles dizem o seguinte: bom, você tem que analisar que aqui a palavra escapar, que inclusive eu até fiz uma anotação aqui, a palavra escapar, ela é ekfugen. E ekfugen vem do verbo ekfeugo, que é escapar, fugir. Qual é o lance aqui, usando aqui uma linguagem popular, que eles usam para tentar dizer que nós passaremos pela grande tribulação? É porque o verbo ele é precedido pela preposição ek.
ekfugen, de ekfeugo. Esse ek dá a ideia de dentro para fora. Traduzindo, neste momento, segundo o pós-tribulacionista, nós estaremos dentro da grande tribulação. Estaremos dentro da grande tribulação e não fora dela. Que quando você vai apresentar esse texto, a primeira coisa que eles apresentam é justamente este verbo, que nós estaremos dentro da tribulação por conta do verbo que apresenta isso. Mas olha só, o problema e a cilada que eles acabam entrando. Porque primeiro, o Senhor Jesus diz, vigiai, estai despertado, fique ligado, fique esperto, em outras palavras. Em todo o tempo, constantemente. Orando é para vigiar e é para orar, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Ora, se é para evitar todas essas coisas, significa que nós vamos vigiar e vamos orar para não passar pela grande tribulação. Então é o contrário do que dizem. Vigie e ore, para que você seja digno de passar, de escapar, de fugir de todas essas coisas. Como é que você vai escapar? Como é que você vai fugir? Somente pelo arrebatamento da igreja. Porque você ainda permanecerá de pé, que onde acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, escapar desta situação por meio do arrebatamento. Não tem outra forma de escapar da grande tribulação a não ser pelo arrebatamento. Porque, segundo o pós-tribulacionista, Jesus disse que a igreja vai passar pela grande tribulação, ainda que nós não temos um texto, um versículo, onde Jesus esteja afirmando que a igreja passará pela grande tribulação. Bom, o senhor usou um termo grego para justificar o seu entendimento do versículo 36. E esse texto, essa palavra grega que o senhor utilizou, que é ekfigen, e foi traduzida para a nossa Bíblia como escapar. Na realidade, esta palavra, ela é parte do verbo, ela é uma conjugação do verbo ekfeugo, verbo ekfeugo, que significa fugir, executar uma fuga. Então, se o verbo tem o sentido de fugir, de realizar uma fuga, então este escapar não é um escapar de ser tirado para a libertação. Esse escapar é uma tentativa, a pessoa tem que estar orando para estar firme e se achar digno de conseguir fugir daquelas tribulações que nós já vimos atrás, né? Aquelas questões das perseguições, de ter que dar dando testemunho, de ser açoitado, de ser aprisionado. Então, é disso que eles têm, de Jerusalém cercada, é disso que eles têm que fugir. Lembra que eu falei? Fugir é isso que está relacionado lá, né? Porque fugir da onde? Fugir de Jerusalém, fugir da cidade, fugir para os montes, se abrigar para escapar desse sofrimento, não para ser arrebatado. Porque se fosse ser arrebatado, não era um escapar. Ser arrebatado era a salvação, não era fuga. Não era uma fuga. A pessoa não ia fugir, não ia realizar uma fuga para poder escapar. Ela estava sendo tirada daqui, ela estava sendo raptada daqui, que o termo mais de arrebatamento, o termo mais preciso, é rapto, né? Raptado. Então, é tirado momentaneamente, de uma vez, num momento rápido. Então, não seria aí uma fuga. A pessoa não estaria fugindo, ela estaria sendo tirada. Não era ela que estaria fugindo, ela estaria sendo tirada. Não era ela que estaria escapando, era
os anjos que estariam tirando ela daqui para levar ao encontro de Jesus nos ares. Era salvação. Mas não foi isso que Jesus disse, né? Ele disse que quando visse aquelas situações, que fugissem, né? Que executassem uma fuga. E agora ele diz, orai e vigiai para que sejais havidos, né? De estar em pé diante do Filho do Homem. De conseguir escapar dessas coisas, estar em pé diante do Filho do Homem. Por quê? Porque se eu estou orando e vigiando, eu não estou com glutonaria, eu não estou com embriaguez, eu não estou me entregando aos cuidados do mundo, eu estou em comunhão com Yeshua e com o Eterno. Por isso que ele diz, né, para que não sejais pego de surpresa, porque aquele dia vem como um ladrão, ele vai ser repentino, quando menos se espera, puf, vai acontecer. Se eu tiver com os cuidados do mundo, eu não vou, eu fico. É isso que está dizendo o texto. Nada tem a ver com o arrebatamento antes da grande tribulação. Ok, meu amado? Eu espero que eu tenha sido claro. Se eu conseguir ser claro, glória a Deus por isso. Se eu não conseguir, se tiverem algumas dúvidas, quem estiver assistindo tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, pode colocar aí embaixo nos comentários as suas perguntas, eu terei o maior prazer de responder, né? E é isso, meu querido e amado pastor Elias Soares. Eu não tenho a intenção de debater com o senhor, não. Apenas o senhor fez as suas colocações, disse que eram no checkmate na nossa teoria, e eu estou tentando mostrar ao senhor de que essa sua visão não está de acordo com aquilo que está no texto. Basta contextualizar o texto de Lucas com o texto de Mateus 24 e com o texto de Marcos 13 e colocar os versículos contextualizados um a um, que vai ficar, um vai esclarecendo o outro. E vai dar para perceber que nada tem a ver esse versículo de Lucas 21, 36 com o pré-tribulacionismo. Amém, meu amado? Agradeço de coração a sua atenção, peço desculpas se o senhor se sentiu ofendido ou se eu ofendi de alguma maneira, não é essa a minha intenção, né? Mas peço desculpa, pelo contrário, eu tenho grande admiração pelo Senhor e peço a Deus que no seu amor infinito, na sua misericórdia suprema, derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que nos assistiram até aqui, e eu desejo de coração que Deus derrame a abundância do Espírito Santo sobre a cada um de vocês, para que vocês saibam a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.